Questão 5, letra C, semana 10 de aplicações. Nessa questão ele pede para encontrar os pontos críticos, os extremos, intervalos de crescimento e decrescimento da função v de x. Isso a gente já fez várias vezes. Encontrar pontos críticos, extremos, intervalos de crescimento e decrescimento. Para encontrar essas coisas, normalmente a gente observa para a derivada. E foi por isso que ele pediu para a gente encontrar a função f na questão anterior. Porque para encontrar a função f, a gente tinha que derivar, né? Então tá bem aqui, ó. Essa aqui é a derivada da nossa função. A gente encontrou na questão anterior. Beleza? Então, para encontrar os pontos críticos, a gente vai ver onde isso se anula ou não existe, né? Aí no caso da não existência, a gente tem que olhar se ela existe no domínio da função. Ou seja, ela tem que não existir na derivada, mas tem que existir na função. Então vamos primeiro focar aqui no ponto crítico. Letra C, eu vou só anotar aqui para não esquecer os pontos críticos, os extremos, né? Normalmente é bem tranquilo. Intervalos de crescimento e o intervalo de decrescimento de v de x. Então vou escrever aqui a derivada. Qual é a derivada de v de x? Está aqui. 4x sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso é se tiver nesse intervalo. No segundo caso aqui, vou botar esse menos em evidência. Tem menos e menos, então vai ficar 2x ao quadrado mais 2. Tudo bem, podia botar o 2 também, mas isso aqui se o x for maior do que 1. Beleza, essa é a nossa derivada. Então vamos lá, vamos para os pontos críticos e para os extremos, né? Vamos lá, primeiro ponto crítico. O que é ponto crítico, né? Ponto crítico é derivada igual a zero ou não existe. Vamos primeiro entrar no segundo caso aí, não existe. Vamos lá, para isso aqui não existir, é uma fração, né? O único problema que a gente poderia ter é da parte de baixo da zero. Mas a parte de baixo, se você reparar bem, ela só dá zero se o x for mais ou menos 1. E mais ou menos 1 não está no domínio da v de x. Vamos lá, de novo. Essa parte de cima aqui, para ela não existir, a parte de baixo teria que dar zero. É a única coisa que poderia acontecer aqui. Aqui não tem log de número negativo, não tem raiz de número negativo. Então, o único problema que poderia ocorrer aqui é a parte de baixo da zero. Para a parte de baixo da zero, a gente pode até escrever aqui a equação. No caso da não existência, a gente teria que x ao quadrado menos 1 ao quadrado é igual a zero. Então, x ao quadrado menos 1 igual a zero. X ao quadrado igual a 1. E aí o x ele vai ser igual a mais 1. Ou o x vai ser igual a menos 1. Em ambos desses casos, a função v de x não existe. Como a função v de x não existe, não faz sentido a gente chamar isso de ponto crítico, porque o ponto crítico ele tem que estar no domínio da função. Se o ponto crítico não está no domínio da função, ele não é ponto, porque ele não está no domínio, entendeu? Então, esses dois pontos aqui, eles não são classificados como ponto crítico. Você poderia chamar ele, talvez, de algum extremo, mas não como ponto crítico. Sei lá, limite inferior,
alguma coisa assim. A segunda parte é a mesma coisa. Tem uma fração. Para isso não existir, a única coisa que poderia acontecer é uma divisão por zero. E aí a gente chegaria na mesma coisa. Então, nessa parte de zerar o denominador, da função não existir, a gente não gera ponto crítico. Beleza? Vou até escrever aqui, ó, não está no domínio. De v de x. Beleza? Como não está no domínio, a gente não vai considerar como ponto crítico. Então, o que a gente vai considerar como ponto crítico? Os pontos onde a função zera. Então, quais são? Eu vou supor que existe um ponto aqui nesse intervalo. E vamos ver se tem. Então, vamos lá. Se o nosso x, vou botar até aqui, caso 1. Primeiro caso, eu vou escrever se o x ele tiver entre menos 1 e 1. Se o x estiver entre menos 1 e 1, então a nossa função v de x, v' de x, ela é a própria função de cima. E se essa função é nula, então, obrigatoriamente, se eu tenho uma fração que é nula, obrigatoriamente isso implica que o numerador tem que ser nulo. E aí a gente fica com x igual a zero. Então, x igual a zero é um ponto onde a derivada se anula, né? E repare que esse ponto, o zero, ele está justamente entre menos 1 e 1. Então, esse é um ponto ok. Ele existe, né? Ele existe nesse intervalo. Então, isso aqui é um ponto crítico. Vamos agora para o caso 2. Caso 2. Caso 2 é se o x é maior do que 1. Se o x é maior do que 1, a minha função derivada ela é igual à parte de baixo. Então, ela vai ser menos 2x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Se a minha função derivada é nula e ela é uma fração, então obrigatoriamente o meu numerador é nulo. Vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Vou passar o 2 para o outro lado. Vou passar o 2 dividindo. Que legal. E aí a gente encontra aqui x ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, o x ele é igual a raiz de menos 1. Mas o nosso x ele é um número real. Então isso aqui é um absurdo. Tá bom? Então, o único ponto crítico que a gente tem é esse ponto aqui do meio. Beleza? Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Vamos montar a nossa linha. Vamos escrever o intervalo que a gente está analisando. Marcar os pontos, né? E aí analisar qual o comportamento da nossa função derivada nesses intervalos. A gente começa a nossa função aqui com menos 1. De menos 1, ela encontra
a nossa função ela encontra um ponto crítico no zero. Como o zero faz parte do domínio, deixa eu ver, zero, isso. Eu vou preencher ele com bolinha cheia aqui. E aí do zero, a gente vai até 1. 1 não existe na função, então vai ser bolinha aberta. E do 1 ela corre até o infinito. Essa é a nossa função. E aí eu quero avaliar como que funciona a nossa função derivada nesses intervalos. Entre 0 e menos 1, eu vou escolher menos meio. Aqui eu vou escolher meio. E aqui eu vou escolher o 2. Então, lembrando, a nossa função derivada ela só pode mudar de sinal em pontos onde a função não existe ou em pontos críticos. Sendo assim, se eu encontrar um certo sinal para a função derivada aqui, isso significa que em todo intervalo ela tem que ter o mesmo sinal. Beleza? Então, vamos lá. Vou começar aqui com esse de cá. Então, vou calcular aqui quanto que é V' de menos 1 meio. Deixa eu ver se tem um jeito rápido aqui de fazer. Menos 1 meio ele está entre menos 1 e 0. Ou seja, ele está nesse intervalo aqui de menos 1 e 1. Ó, olhe bem aqui a função. Se ele está nesse intervalo, então a função que a gente vai usar é essa. Repare que a parte de baixo da função é sempre positiva, porque a gente tem um quadrado aqui, né? Como a gente tem um quadrado, a parte de baixo é sempre positiva. Então, o sinal dessa função só depende da parte de cima. Vou fazer aqui, ó. Isso aqui vai ser o quê? 4 vezes menos 1 meio sobre alguma coisa ao quadrado. Como alguma coisa ao quadrado é sempre positivo, então a gente pode ficar tranquilo. Essa parte vai ser positiva, essa parte vai ser positiva. Então a gente vai ter uma coisa negativa vezes uma coisa positiva dividido por uma coisa positiva. Então isso aqui com certeza vai ser uma coisa negativa, vai ser uma coisa menor do que zero. Como vai ser uma coisa menor do que zero, a gente tem certeza que em todo esse intervalo a derivada é negativa. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o 1 meio. Com 1 meio a gente vai ter 4 vezes 1 meio sobre alguma coisa, já perdi a câmera aqui há um tempo, ao quadrado. Mesma coisa, como é ao quadrado, aqui vai ser positivo, 4 é uma coisa positiva e aqui é um número positivo. Então, vou multiplicar, né? Positivo com positivo dá positivo, dividido por positivo continua dando positivo. Então, isso aqui vai ser uma coisa maior do que zero. Sendo assim, nesse intervalo aqui, a função derivada, ela é positiva. E a nossa função potencial, ela é crescente, né? Nesse intervalo. E aí, o último que eu vou olhar é o 2. Eu escolhi esses números, mas poderia ter escolhido de qualquer forma e aleatoriamente. Lembrando que o 2 ele é maior do que o 1, então eu tenho que utilizar essa regra aqui. Então, no lugar aqui do x, eu vou botar 2. Lembrando que aqui a parte de baixo também é alguma coisa ao quadrado, então não preciso me importar, né? Então, isso aqui vai ser menos 2 vezes 2 ao quadrado mais 2, conforme a função aqui.
dividido por alguma coisa ao quadrado. Fazendo a continha aqui na parte de cima, a gente vai ter 2 ao quadrado que dá 4. 4 vezes 2 dá 8, mais 2 dá 10. Então, isso aqui ficou menos 10 sobre alguma coisa ao quadrado. Como menos 10 é um número negativo e alguma coisa ao quadrado é uma coisa positiva, então a gente sabe que isso aqui vai ser uma coisa negativa. Beleza? Então aqui no nosso desenho passa a ser negativo. Tá, agora falando sobre a função potencial. Como aqui ela é a derivada negativa, então a função ela estava diminuindo. E aqui ela passou a aumentar, né? A derivada está positiva, então ela passa a crescer. E aqui ela estava crescendo e ela passou a diminuir. Beleza? Se esse ponto aqui se ele tivesse na nossa função, ele seria um ponto crítico. Mas ele não existe. Ele não existe na função potencial. Então, ele não pode ser classificado como um ponto crítico. Nem muito menos como mínimo, nem muito menos como máximo. Tá bom? Já esse ponto aqui, ele existe na nossa função potencial. Então, esse aqui vai ser um ponto de mínimo. Aqui o ponto de mínimo. Aqui não tem ponto de máximo, né? Só isso, né? Então vamos lá, vamos terminar de responder aqui todo o cara. Quais são os pontos críticos que a gente tem? O único ponto crítico que a gente encontrou foi o zero. Qual é os extremos, né? A gente tem um ponto de mínimo, que também é o zero. O zero, ele, além de ser um ponto crítico, ele é um ponto de mínimo. A gente tem um intervalo de decrescimento. Aqui, como é intervalo, né, melhor não usar chaves. O intervalo de decrescimento é de menos 1 a 0 e de 1 a mais infinito. Né? São as partes onde a derivada é negativa. Então ele tem que excluir o menos 1 porque ele não faz parte. Então vou excluir aqui. Isso aqui está muito feio. Desconsidera aí. Ele vai de menos 1 até 0. O 0 a gente exclui porque ele é um ponto de mínimo. Né? Ele nem cresce nem diminui. Unido com de 1 até mais infinito. Esse é o nosso intervalo de decrescimento. E o intervalo de crescimento, ele é esse intervalo onde a função é positiva, de 0 a 1. Beleza. Acho que foi tudo que ele pediu. Vamos dar uma conferida aí para ver se ele botou tudo da mesma maneira. Ponto crítico. X igual a 0, que é um mínimo local. Ela cresce de 0 a 1, cresce de 0 a 1 e decresce de menos 1 a 0 unido com 1 a mais infinito. É isso aí mesmo. Tá certinho aí a nossa questão.
Valeu!